Está começando mais um podcast Fala Pri, o podcast do autoconhecimento da energia, Brasil. Bora começar essa segunda-feira com uma energia sobrenatural. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Priscila Guscuma, eu sou a filha do Divino, a filha da Águida, a esposa do Renato, a mãe da Serena, a mãe da Maia. Eu sou empresária, eu sou treinadora, eu sou mentora empresarial e aqui apresentadora do podcast Fala Pri, onde eu tenho um compromisso com você toda semana, para que você possa se inspirar, para que você possa saber que você pode ser, fazer e ter o que você quiser. Então fica comigo, porque a história de hoje vai inspirar você num nível sobrenatural. Você sabe que toda semana eu trago pessoas incríveis aqui, para que você possa entender que a grama do vizinho não é mais verde não, meu amor. É só que ele aprendeu a colocar água no tempo certo, cuidar de maneira certa, por isso que ela fica linda daquele jeito. E que você também pode olhar para sua vida, cuidar da sua vida e construir a vida que você quiser. E bora lá, né, gente? Bora lá, que com vocês, a nossa querida convidada, Regiane. Como que pronuncia o seu sobrenome, Rê? Regiane Rodrigues Garrote. Garrote. Seja bem-vindo ao podcast Fala Pri. É um prazer estar com vocês aqui hoje no podcast. Foi um convite muito especial, recebi dessa maravilhosa. E estamos aqui hoje, vou falar sobre muitas coisas para vocês, inclusive sobre saúde, sobre conhecimento e principalmente sobre a nutrição. Quero que vocês acompanhem a gente hoje, porque vai ser incrível esse podcast. Muito bem. Vamos lá, né? Eu falo assim que por trás de uma grande história, temos grandes bastidores. Porque é a nossa jornada que fez toda a preparação para sermos a mulher que nós somos hoje. Quem é a Regiane hoje? Como que você se apresenta hoje? Hoje a Regiane é uma mulher às vésperas de 49 anos, a mãe da Samantha, a mãe do Leonardo, a esposa do Júnior. Somos casados há 28 anos, um relacionamento que já dura há 30 anos. É muito gostoso falar sobre isso, porque hoje vivemos num mundo de separação constantemente e vivemos muito bem. E a avó da Coraline, isso mesmo, gente, eu já sou vovó, por incrível que pareça. É muito gostoso falar sobre isso. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de como a Regiane se transformou nessa Regiane que é hoje, de 9 anos para cá. Eu espero que vocês acompanhem, porque vai ser muito especial essa transformação. Quem era a Regiane com 40 anos e quem se tornou a Regiane até 48 anos. Quem era a Regiane antes? Quero saber quem era você antes. Quem era você? A Regiane antes era a mãe da Samantha e do Léo, que levava filhos na escola, empresária, que trabalhava o dia inteiro. Uma coisa que eu gosto muito de frisar e falar, que eu não ligava muito pra esse estilo de look, roupa, maquiagem. Eu andava de leg o dia inteiro, gente. Só pra vocês entenderem. Mercado, padaria, empresa, filhos em escola. Eu ia sempre de calça leg. Até eu descobri a academia. Eu descobri que a leg era só pra academia. E não para as outras coisas. Então isso foi muito legal. Entrou na minha vida de um jeito que eu falei, gente, e eu me vestia desse jeito? Sim, eu me vestia desse jeito. Então, quem era a Regiane antes? Era a mãe ocupada, era a mãe que só vivia pro trabalho, era a mãe que não dormia muitas vezes, preocupada com os filhos, preocupada com as finanças, preocupada com os negócios. Essa era a Regiane do passado. Quantos anos, Rê? 20 anos eu vivi isso. 20 anos. 20 anos. Então, em 20 anos, a gente fala que é a Mulher Maravilha, né? Exato. Então, durante muitos anos, durante esses 20 anos, então, a mulher quer dar conta de tudo. Então, a esposa, a mãe, a empresária. E onde que ficava o olhar pra você? Qual o momento que você olhava pra você? Pois é. Não tinha, gente. Eu preciso falar essa é a falácia mais verdade hoje. Não tinha. Não tinha tempo para me cuidar de mim, embora que muitas pessoas falam, nossa, mas você sempre foi maravilhosa. As pessoas que te amam, ela nunca vai apontar os seus defeitos. Aprende isso. As pessoas que realmente quer que você mude, que olhe e fala, tá errado isso aqui, ela vai falar pra você, nossa, mas você se deixou de se cuidar por quê? Onde foi que você se perdeu? Sim. E foi bem ali que eu me encontrei. É entre perdas e acertos que a gente se encontra, né? Sim, muito bem. E aí você conta, né, Rê, que foi a gente precisa se desencontrar pra se encontrar. E muitas vezes esse desencontrar é na pancada, né? Mas antes de acontecer a pancada, quais evidências hoje, olhando com a maturidade que você tem, que você estava vivendo uma vida muito louca?
Tinha evidências? Hoje você olhando... Olha, é assim, quando uma casa, um relacionamento tem um afeto, uma participação financeira desajustada, você tem ali um problema afetivo. Isso é fato. Então, quando você participa disso, você já vive em desajuste. É natural. Então, ali você já começa a perceber que falta autonomia para muita coisa, falta você se impor para muita coisa, e aí você vai se deixando. E aí, quando você vai se deixando, você percebe que você não é a pessoa mais importante, só que no fundo você é. Não falam que numa casa o homem é o telhado, a mulher é a coluna? É a coluna. Como é que você vai deixar sua coluna cair? Ou os ferros dela enferrujar? Não pode. E aí ali onde você vai deixando. Quando você percebe, você fala, não, peraí, eu vou ter que colocar ali um desengripante naquele ferro, porque ele vai ter que subir novamente, ter um suspiro e vamos continuar, porque essa coluna vai ter que ser rebocada, vai ter que, entendeu? E subir prédio acima. E foi o que aconteceu comigo. Tive que subir alicerces. Tá. E aí, nessa jornada que você... Quando a pessoa, ela tá com os desafios na vida dela, ela só olha o desafio. Não consegue ver solução. E quando você estava lá com esses desafios, né? Que todo mundo tem, toda mulher que tá ouvindo aqui, poxa, a gente tem que se virar nos 30, então, pô, é o marido, é os filhos, é isso, é aquilo. E como que você olhava o seu futuro? Você conseguia projetar o seu futuro? Dava tempo pra isso? Não dava. Não dava. E uma coisa que eu gosto de falar muito, que assim, meu marido, ele é empresário há 24 anos e dentro dessa empresa, ele criou pra mim. Então, durante 20 anos eu assumi a empresa, praticamente, sempre com ele do lado, mas era muito a minha parte financeira, muita ocupação eu tinha ali dentro. E uma coisa eu falo muito, a gente recebe clientes diariamente, e nos finais de ano, que nós já estamos chegando, né, no final do ano, é o momento que os clientes faz a reforma do carro, cuida, dá aquele up, ele tem uma oficina mecânica, para quem não conhece, que nem sabe, então é um centro automotivo. As pessoas faziam isso para irem viajar, passear, confraternizar no final do ano. E nós ficávamos como? Nós ficávamos. Nós não íamos. E era onde começou a nascer as minhas frustrações. 20 anos se passaram, 20 anos eu vivendo isso. E um dia eu falei, não, gente, isso precisa acabar. Eu preciso também, não só ver a grama do vizinho, né, como a gente fala, mas também aprender a regar a minha. Como que eu fiz isso? Como que foi feito isso? Gente, não vou mentir para vocês. A gente precisa passar por uma depressão, uma situação bem difícil e uma descarga de energia muito forte para então startar e falar, eu quero mudar isso aqui. Isso aconteceu na minha vida, gente. E qual foi o ponto de virada? Meu ponto de virada foi um infarto aos 40 anos de idade, dirigindo às 5 horas da tarde. De lag? De lag. De lag preta. Então, quando isso aconteceu, foi para mim foi uma virada de chave. Eu falo assim que Deus dali me transformou e me renovou. E quem foi o meu, assim, logo de início, meu principal conselheiro? Gente, foi o meu médico. Por incrível que pareça. E como foi assim? Você tava ali na sua rotina, tem que pega a filha aqui, faz ali, e do nada, mas não estava sentindo evidências? Então, é muito legal isso, porque sim, eu sentia. Agora vem a parte dos amigos. Com 36 anos, eu comecei a ter picos de oscilação de dores embaixo dos seios, né? E aquela dor era como se fosse uma falta de ar. Conversando com os amigos, eles falavam assim pra mim, olha, aos 40, você vai ter dos 38 aos 40, a gente tem gases. Nós temos uma transformação do corpo aí. É gases. Até um dia que eu estava... Gente, para quem não sabe, eu sou cristã. E eu estava congregando na minha comum congregação. E a enfermeira que cuida de toda a igreja, ela simplesmente chega e fala assim, após subir de uma oração, ela fala assim para mim, olha, vamos comigo no toalete? E eu falei, não, mas eu tô bem. E ela falou, não, mas é eu que não estou. Olha, gente, é muito lindo isso. E fomos ao toalete, quando chegou lá, ela falou, ai filha, eu não tô muito legal, mas deixa eu aproveitar e medir a sua pressão. Vou medir a minha, eu vou medir a sua. Você aceita? Eu falei, claro que eu aceito. Eu não sabia. Quando ela mede a minha pressão estava 23/8, ela mede de novo. Tinha subido para 24/8, ela falou, tá errado. Depois 16/8, ela falou assim, filha, deve ser o meu aparelho que está estragado. Mas vamos fazer o seguinte, amanhã procura um médico, vai ao médico. Esses gases e esse médico duraram 6 meses, tá, gente? Não foi algo assim que eu fui no dia seguinte. Porque é muito comum, né, as pessoas procrastinarem
o que é essencial, que é olhar para a saúde. Nunca tem tempo para ir no médico, nunca tem tempo para se alimentar bem, nunca tem tempo para fazer uma atividade física. Isso aí. E eu deixei para depois. Aí ela simplesmente, eu perguntei para ela, fiquei curiosa, porque subimos da oração juntas e ela falou assim, eu falei para ela, por que que você me convidou para vir medir a pressão? Me tira uma dúvida. Ela falou, porque quando você subiu da oração, seus lábios estavam roxos. Essa é a importância de não estar maquiada. Nossa. Nosso corpo dá sinais. Sim. E eu só fui entender depois. E quando eu sofri o infarto, como que foi isso, tá, gente? Eu senti uma dor muito forte no ombro. De manhã? Como foi? Era 5 horas da tarde. Tá. Horário assim que muitos lugares já estão encerrando suas atividades. O nosso comércio, ele fecha às 6. Era 5 horas da tarde, eu estava saindo para buscar os filhos na escola. Nessa época eu tinha uma caminhonete. E dirigindo em direção à escola dos filhos, eu lembrei que eu só tinha uma direção. Ou eu voltava para a empresa, ou eu iria num postinho mais perto que tinha ali no momento. E eu chego no posto de saúde, que estava os funcionários com os portões fechando, e o funcionário, eu peço socorro, que inclusive eu conheci os funcionários dali, conheci uma atendente, falei, será que a Letícia está, né? E na hora eles perguntam por quê? Você gostaria de falar com a Letícia? Eu falei, não, eu gostaria que se ela pudesse levar o meu carro até a oficina de volta, que ela era uma cliente minha, inclusive, na época. E os funcionários, sem entender nada, eles só olharam para mim e falaram, mas tá tudo bem com a senhora? Eu falei, eu tô sentindo muita dor no peito e uma dor no ombro e uma falta de ar. E eu acho que eu não vou conseguir dirigir até a minha empresa de volta. Se ela puder levar o carro para mim e vocês chamarem uma ambulância, eu vou agradecer. Nesse momento, o clínico geral do posto de saúde, ele sai da sala dele, ele vem em direção aos funcionários com um monte de pasta, olha para mim e fala, pede para a enfermeira levar ela agora para minha sala, Nossa, coloca um captopril embaixo da língua, que eu já estou indo lá. Gente, nesse momento, foi onde eu descobri que ali não era brincadeira. Eu tomei o captopril, conversei um pouquinho com o médico e apaguei. E quando eu acordei no dia seguinte, já no hospital, ele vira e fala pra mim assim, e ele não foi pra casa, ele foi comigo na ambulância, ele me acompanhou, e ele me acompanhou por mais de 2 anos, em processo aí de pós, né, um infarto do miocárdio, infarto agudo do miocárdio, inclusive. E eu perguntei pra ele, doutor, quando acabar tudo isso, que ele era um clínico geral, né, gente? Quando acabar tudo isso, me encaminha pra um cardiologista, ele me dá a mão e fala, muito prazer. Eu sou cardiologista. Uau. Aí que eu vi Deus na minha vida. Foi aí que eu vi, assim, verdadeiramente os sinais que Deus estava me dando. Por que ele estava querendo que eu voltasse para contar essa história, para estar aqui hoje E o falando que com aconteceu vocês. do posto de saúde até o outro dia? Você ficou apagado? Apaguei. Apagou. Apaguei, eu não vi absolutamente nada. E acordei no hospital. Realmente no hospital. E ali eu fiquei em tratamento por 2 anos. 2 anos se passaram, nós fomos descobrir, ele aproveitou essa oportunidade e falou, vamos descobrir por que você teve esse infarto. Infarto aos 40, para quem não sabe, é onde a maioria das mulheres muitas vezes não fica e quando fica com sequelas. E eu acordei para contar a história, né? Estou aqui conversando com vocês. E foi onde ele falou, vamos fazer uma bateria de exames e descobrir o que aconteceu. E dentro dessa bateria de exames, por incrível que pareça, eu tenho familiares cardiopatas, minha mãe é cardiopata, meu pai é falecido já também de uma cardiopatia, um infarto fulminante, aos 55 anos de idade. Então, claro que eu trouxe na minha genética isso, mas não foi essa ocasião, gente. E eu preciso falar para vocês qual foi a ocasião desse infarto do miocárdio. Eu tomava medicação para coluna. Eu tinha dores na coluna. E por que essas dores na coluna? É essa energia que a gente carrega de peso, peso, peso. Nossa coluna, ela tem a pista de mão dupla. Então, a informação vai para o cérebro e volta para o corpo e se espalha para todos os nossos órgãos. E foi neste momento que eu entendi. Eu tinha uma hérnia de disco. Quando ele olha para mim e fala assim, eu vou ter que te encaminhar para um ortopedista para a gente descobrir. E aí o ortopedista me pede uma ressonância, uma tomografia, e eu descubro que eu tenho só 3 vértebras boas. Um alto de 20 anos. Todas as minhas vértebras estão comprometidas. E ele olha para mim e fala assim, o que você tomava para coluna? Eu olho e falo para ele, doutor, tudo que você imaginar que termina com Ax, eu tomava. Trilax, Trandilax, Dorflex. O meu, por último, era o Trilax. Ele falou, então vou te pedir uma gentileza. Chega na sua casa, lê a bula, lê lá a reação adversa. Tá escrito na reação adversa, mas eu não vou falar para você, eu quero que você leia. Cheguei em casa correndo, abri a bula e olhei. Tá escrito bem assim, gente. Após 10 usos do medicamento, ele provoca infarto do miocárdio. Nossa. E eu tomava 20. Eu falei, doutor, e agora? Ele falou, agora você não pode tomar mais nada. No máximo,
dipirona para dor, e quando estiver com muita dor, eu vou te encaminhar para um lugar muito especial, que a partir de hoje você vai mudar o seu estilo de vida. E me encaminhou para fazer Pilates, gente, por incrível que pareça, fui fazer Pilates. Ó, eu fiz um podcast com a Maitê Laures, que ela tem um estúdio de Pilates em Arujá, né? E ela fala muito que algumas pessoas chegam por conta dessa questão da dor, mas elas se apaixonam e não saem mais, porque elas entendem que o Pilates é o centro de força e conexão, né? E é maravilhoso. E aí, Rê, nessa questão, né? Você trouxe um ponto aqui, pelo peso que sustentava, né? Então, para as pessoas que estão ouvindo, vamos deixar mais clara essa questão, né? Um peso muito emocional, no caso, seria? Totalmente. Até a gente estava conversando nos bastidores sobre isso, né? Então, que muitas vezes, né, uma mulher que ela tem um sobrepeso, uma mulher que ela não consegue emagrecer ali, inconscientemente ela traz uma carga emocional do ser forte. Exato. E inconscientemente o ser forte, o corpo precisa corresponder a esse ser forte, porque o emocional e o mental não está alinhado para esse fortalecimento, então o corpo vai corresponder, que é o comportamento. Então, aquilo que ela faz todos os dias, inconscientemente vai manter ela grande para suportar o peso que é grande. E aí você traz um outro entendimento, que é essa questão da coluna, né? Que envia informação para a mente, então, ou seja, ela capta, né? Essa energia ela capta toda essa parte mental, então, todas as vezes que a pessoa fica pensando nos problemas, então ele volta, né? E aí, as pessoas, gente, assim, não precisa acreditar em tudo que eu tô falando, é só você olhar as evidências, tudo bem? Então, você pega uma pessoa que ela vive pensando, com medo do futuro, com ansiedade, com dúvidas, com isso, meu Deus, como que eu vou fazer, como que eu vou dar conta, meu marido não faz, então eu faço, no trabalho ninguém faz, então eu faço. E ela, literalmente, ela começa a sentir o quê? Pescoço. Exato. Ombro. E começa a sentir dores, assim, sabe? E às vezes vai descendo, né? Vai descendo, lombar. Vai descendo, aí pega a lombar, aí tem a inflamação disso, daquilo outro. E assim, toma um monte de remédio, faz um monte de coisa e o negócio não passa. E não vai passar enquanto não tiver esse alinhamento, esse ajuste aqui em cima, né? Ou quando passa, é temporário, né? Ele volta. Exatamente, é temporário. E aí você começou a fazer o Pilates, e aí o que começou a mudar? Vamos lá, entrei no Pilates, quando chego na aula, a professora olha aquelas meninas tudo na bola, sentadinha, aquele monte de alunas. Detalhe, eu comecei a fazer Pilates com o grupo da terceira idade. E eu falo para todo mundo que elas foram a chave da virada do que é ser feliz no pouco. E ser feliz num período que as mulheres acima de 50, 60, 70 e 80. E o que aconteceu? Quando eu entro na sala de Pilates, a professora só olha para mim e fala assim para as meninas, gente, ela não está andando torto? Por incrível que pareça, eu andava assim. Meu ombro era assim. E ela simplesmente olha para as meninas e fala, que lado que você olha? Vocês costumam colocar a bolsa? E as colegas falam do lado direito, só que eu sou esquerda. Então, o meu lado que eu colocava a bolsa era esquerdo e é o meu lado mais torto. Ela falou, olhou para mim com a calma, a paciência de professora de Pilates, é assim mesmo, né? A Meire, que eu tenho um carinho enorme por ela. Passe a usar do lado direito, sente-se lá na bola. Então, gente, agora vai pro desafio. Essa bola eu levei 4 anos para conseguir sentar. Nossa. O que é isso? Equilíbrio corpo e mente. Quando o nosso corpo não está em equilíbrio, a mente não vai. Quando a mente não está em equilíbrio, o corpo não vai. Foi ali que eu comecei a me encontrar. 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Do meio-dia às 3, às 15 mais ou menos, eu fazia aula de Pilates. Quando ela viu que eu fui evoluindo, ela falou, vou te jogar para ginástica ocupacional. Quando o professor da ginástica ocupacional viu que eu comecei a evoluir, ele falou, tá na hora de começar uma musculação. E nesse período, gente, eu emagreci 23 quilos. Uau! Mudei a alimentação, tirei os excessos, passei a dormir mais, porque conforme você toma a medicação, para quem não sabe, a cortisona, os corticoides, eles são um dos efeitos que deixa a gente inchada. Então você fica com um aspecto de retido, gordo, e aquela dor que sai é só paliativa. Ela tira momentaneamente, mas ela não vai embora. Quem cura? A se alongar. Quem cura? A mente estar vazia. Então, corpo são, mente sã. Isso realmente existe. Sim. E eu passei por isso. E hoje posso dizer que estou curada. Que maravilha. E como que foi essa mudança? Né? Então, antes do infarto, você é aquela loucura, Mulher Maravilha. E quais foram as decisões que você tomou
Até pra ter tempo de ficar da 1 às 15 no Pilates, eu fico imaginando, né? E que mais? Quais foram as decisões, assim? Qual foi o novo estilo de vida que você decidiu? Foi uma nova oportunidade de viver, né? Primeira coisa que eu fiz foi falar pro marido, eu estou abrindo mão do CNPJ da empresa, depois de 20 anos de empresa, eu gostaria que você tirasse meu nome do CNPJ, éramos sócios 50%. E logo de início eu fiquei um período em casa para tentar me conectar, tentar me conhecer quem era a Regiane. E eu me recordo de algumas ocasiões, assim, que nós temos aí o Dia Internacional da Mulher, que é 8 de março, que todas as vezes que tinha essa comemoração, eu falava pro meu marido assim, amor, a gente vê nas redes sociais as mulheres ganhando flores, no trabalho, aquela coisa, e eu ia comentar isso com ele, e ele falava assim, bem naquela versão assim, né, de maridão bruto, né? Pra que isso? Frescura. Você sabe por que essas mulheres estão ganhando flores hoje? Você não sabe nem o que aconteceu direito. E eu fui buscar na ciência, gente, o que tinha acontecido com as mulheres. Porque para elas serem merecedoras, para elas serem merecedoras de tantas flores, tiveram que ser fortes. E elas foram para o trabalho para sustentar a casa. E nessa delas irem para o trabalho, elas se tornaram escravas no trabalho. Na Segunda Guerra Mundial, gente. E elas conseguiram o direito, através de muitas batalhas, para ter alguns benefícios, que foi o CLT. Elas lutaram por isso. Então, elas se trabalhavam em regimes de escravo. E eu fui entender, eu fui ler, eu falei, vou buscar na literatura, vou buscar no conhecimento, para entender por que elas ganham flores e eu não. Só que dentro disso, o meu psicológico já estava tão abalado, que eu comecei a escutar muito o Dr. Augusto Cury, que é um psicólogo aí, né, famosíssimo, maravilhoso. Dispensa, né? E ele simplesmente, nessa época, ele vira e fala assim, gente, sabe o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher? Se você não ganhou uma flor, se você não foi privilegiada em ser presenteada, se presenteie, se dê esse luxo. Vai lá e compre uma flor e se ame acima de tudo. Nesse dia, por incrível que pareça, eu estava em casa, eu tenho um jardim maravilhoso na frente de casa, e eu falei, peraí, ele tá certo. Foi uma válvula de start para começar a entender esse mundo aqui, que é a energia que a gente emana. Uhum. E foi quando eu simplesmente saí no jardim, peguei uma tesoura e peguei uma flor de cada tipo que eu tenho no jardim, montei um vaso bem bonito e coloquei no centro de mesa da minha sala. Isso nunca aconteceu do meu marido chegar 8 de março e eu ganhar umas flores. Ele me chega com a minha filha, a minha neta no colo, bem bebezinha, o meu filho, cada um com um botão de rosa. Uau! E naquele dia eu fiquei assim, eu chorei e falei pra ele assim, a neta, né, claro que é a alegria da casa, virou pra mim e falou, vovó, é que é o seu dia. Olha. Eu falei, é o nosso, de todas nós, meu amor. Sabe você falando sobre isso, entra num ponto que eu falo muito pras minhas mentoradas, dentro dos treinamentos, eu digo assim, o outro nunca pode dar pra gente o que antes a gente mesmo não se deu. Exato. Tudo é sobre merecimento. Então, a vida que nós temos é sobre o nosso nível de merecimento. Então, nós vamos mudar a frequência com a qual o outro nos trata, o outro fala com a gente, quando a gente começa a se tratar bem, se respeitar, e tá tudo bem. Eu não tenho que colocar expectativas esperando do outro aquilo que eu não tô fazendo. Então, olha, quando você conta essa história, eu vejo, poxa vida, a vida inteira esperou ganhar flores. Mas a vida inteira, o universo já te deu tantas flores que estavam lá. Estavam sempre no jardim. Sempre disponíveis. Verdade. Mas que você estava esperando alguém trazer, quando na verdade, o dia que você decidiu buscar aquilo que era seu, você ativou o seu comando do merecimento. E aí, entrando um pouco na questão da física quântica, isso mudou a frequência, mudou a energia. Totalmente. Que conectou as pessoas lá sobre esse nível de merecimento, e aí vem. E aí, outro ponto que eu sempre falo. Tudo aquilo que a gente coloca foco se expande. Exato. Então, se o meu foco está aqui, está no meu autocuidado, está no meu amor próprio, que tipo de situações eu vou atrair? De pessoas que gostem de mim, que gostem de cuidar de mim. E se não for assim? Tá tudo bem, não vai me impactar. Eu falo muito sobre frequência, né? Os semelhantes se atraem. Então tem pessoas que falam assim, nossa, só atrai gente ruim, gente que me explora, gente isso. Não é sobre o outro, é sobre você. Sempre é sobre você. Relacionamento nunca é sobre o outro. Olha aqui pra mim.
Relacionamento nunca é sobre o outro, sempre é sobre você. Sempre. As pessoas não têm nada a ver. As pessoas são atores, são atrizes que vêm validar as suas crenças interiores. Então eu falo muito isso na questão do relacionamento, né? Tem mulheres que falam assim, nossa, eu só atraio relacionamento onde a outra pessoa me coloca pra baixo, onde a outra pessoa não me valoriza. Por quê? Porque os semelhantes se atraem. Esse aqui, que tem uma energia bruta, estúpida de ser, vai sempre atrair uma mulher com baixa estima para validar ambas as crenças. Ela vai se invalidando perante esse relacionamento e ele vai validando que ele é a si mesmo. E aí, eles vão vivendo assim, até que alguém decide romper esse ciclo, entendendo o seu posicionamento. E aí, quando eu me posiciono, é a escolha do outro se adaptar ao meu novo jeito. Mas eu não vou deixar de viver o que eu quero, de ser quem eu quero, para ser aceita. Mas tudo isso é um processo, né, gente? Que vocês podem conhecer mais na mentoria Mulheres em Ação. Vamos voltar aqui para Rê. E aí, Rê? Você começou nesse novo movimento, né, das flores, do posicionamento. E o que mais mudou a partir de aí? Vocês perceberam, né, que quando você pega fazer algo, colocar ali em ação, você emana uma energia à sua volta. E você não percebe, mas essa energia ela é muito forte. E aí foi nesse momento que eu observei, foi um dos primeiros atos, porque assim, todos nós viemos com dom nessa terra. E todos nós vamos caminhar para ajudar alguém. E ali naquele momento eu olhei e falei assim, peraí, eu preciso fazer mais que isso aqui. Foi exatamente nesse momento que eu percebi que eu tinha emagrecido, que eu tinha começado, eu já tinha entrado na musculação, mudado meu estilo alimentar, tirado os excessos, meu colesterol era alto, meu triglicerídeos era alto, meu açúcar no sangue, minha glicose era altíssima. E quando você entende todo isso, esse parâmetro de anamnese, né, de exames, você fala, peraí, eu preciso fazer algo aqui além. E foi onde tudo começou. Que foi onde eu fui buscar na ciência e no conhecimento a nutrição. Aí a nutrição entra na minha vida em 2020, meados de 2020, plena pandemia. Ó que legal. Nada por acaso. Nada por acaso, todo mundo ali trancafiado, né? Fizemos aí os home office e eu entro para estudar. E com muito carinho ali, com muita paciência, eu fui aprendendo dia a dia as diferenças, o porquê que nós precisamos, muitas vezes, fazer uma refeição, um almoço, por exemplo, e descansar após o almoço. Por que esse significado? O porquê não tomar um café após assim, logo em seguida do almoço, comer um docinho, ou por que comer? Eu queria entender esse mundo, né? E eu fui buscar na ciência. E como você mesmo disse, né? Quando você muda a sua energia à sua volta, você muda quem está do seu lado. Sim. Então, meu marido, ele adora um açúcar, gente. Ele adora. E eu fui mudando isso nele. E ele começou, nesse período também, ter picos de pressão alta. Normal da idade. E nesse picos de pressão alta, a primeira coisa que eu fiz foi retirada do sal da alimentação. Então, eu diminuí bem o sal. Até um dia que a netinha chegou em casa já, né? Finais de semana, e ela olhou assim, bebezinha ainda. Gente, esse papai não tá sem sal, não? Que delícia! E eu falei, você percebeu, gata? É isso aí, tá sem sal. Porque, o que acontece, gente? Temos que tirar os excessos. Sim. Foi onde eu tirei os excessos. E é só um ajuste de paladar, né? Por exemplo, eu tomo café sem açúcar. Arroz sem sal. Então, é muito a construção de um novo hábito, né? A construção de um novo hábito, e os organismos que estavam viciados precisam se readaptar, se organizar e ter um novo estilo de vida, e ele começa a ter saúde. Isso é muito importante, né? Porque assim, quando a gente passa a olhar para nossa saúde, a gente leva isso para nossa família. Então, os hábitos alimentares é a mulher que eu vejo que comanda. É a mulher ali, da casa. Né? É a mulher que comanda. Por exemplo, a minha filha, ela ama um docinho, mas ela começou a comer doce com 2 anos. Ela tá com 3 agora. Então, ela toda hora quer. Não, você só vai comer doce aos sábados. Então, tem que ter essas regras. Mas também ela não vê a gente comer doce durante a semana. Né? Então, mas é sempre assim? Não, né, gente? Então, de vez em quando tem uma festinha durante a semana. Mas a gente fala, hoje, porque tem a festa, a gente vai o quê? Justificando tudo isso. E aí, você entrou nesse mundo da nutrição. Então, foi buscar. E aí, depois você foi se profissionalizar. Como que foi? Com quantos anos você resolve fazer uma faculdade, construir uma carreira?
Você vê, gente, com 40 anos eu sofro infarto, com 45 eu resolvo entrar na faculdade, cursar nutrição, e aqui, ó, com 48 anos eu já estou às vésperas de finalizar esse curso de nutrição, e esse mês eu participei de um curso, um congresso internacional de nutrição, e já entrei numa pós, porque essa pós termina depois do meu curso. Então são 15 meses, eu já estou numa pós-graduação de nutrição esportiva, junto com a graduação de nutrição. Bacana. Nutrição funcional, nutrição, inclusive, que você mencionou agora, nutrição infantil, que é muito falado, né, que os filhos nada mais são que os espelhos dos pais. Sim. Então o filho, ele vai andar conforme o pai. Sim. Tá certo que vem na genética? Vem. Mas o filho, ele vai andar conforme o pai anda, ele vai ter aqueles hábitos, aqueles gestos, a gente brinca muito e fala dos trejeitos, né, que o pai pratica, que a mãe pratica, e a alimentação da criança, a gente fala que 90% na nutrição é os pais. Sim. Porque é os pais que vai na prateleira buscar e pagar. Sim, sim. A criança não tem esse poder. Qual a melhor forma de não comer o doce? Não comprar. Não comprar. Qual a melhor forma de não comer besteira? Não comprar. Não entrar nem na gôndola lá do Não supermercado comprar. e comprar os biscoitinhos aí, porque É um caminho sem é um volta. caminho sem volta. E outra coisa, né? Eu vejo muitos pais falando assim: nossa, mas a Serena come de tudo. É porque ela também vê a gente comer de tudo. Exato. Então vai ver a gente comer legumes, salada. Exato. É isso. Ah, tem hora que do nada, sei lá, comeu uma abobrinha no almoço, aí põe no prato na janta e fala, não gosto. Eles vão Acontece. falar, eu não quero esse. Mas tá doido? Você acabou de comer? Comeu no almoço? Então, muitas vezes, falta também um pouco de paciência, né? Nessa questão da introdução alimentar das crianças e tudo mais. Exatamente, exatamente. O que falta muito, muito hoje na humanidade é estratégia. Porque o que aconteceu? Esse mundo dos pais trabalharem, os filhos ficarem muitas vezes com babá, ou às vezes estudarem no colégio das 7 da manhã às 19 horas, proporciona que outra pessoa educa a criança à alimentação. E não é o perfil da família, não é o perfil dos pais. Então, a criança já vem de uma formação diferente. Então, todos esses alimentos sustenta, alimenta, não nutre o mas não corpo. nutre. Mas não nutre. Isso é bem legal, né? Eu aprendi isso com a Cris, trabalha comigo, né? Ela falou, Pri, nossa, eu assisti um vídeo, fez muito sentido. Quando a gente vai comer algo, a gente tem que se perguntar, isso vai encher minha barriga ou vai nutrir o meu corpo? Exato, exato. Né? Então é isso, é a nutrição. E aí, Rê, a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, né? Você falando um pouquinho do quanto a alimentação também, ela ajuda muito nessa questão de como a gente pode repor algumas faltas de nutrientes através de alguns alimentos estratégicos, né? Esse tipo de alimentação, como que chama? De nutrição. Os nutrientes. Tá. Nós precisamos de nutrientes para nutrir o nosso corpo diariamente. Cada um tem a sua função. Vou começar mencionando os carotenoides, Tá. que são os amarelos, laranjas, as cores mais, né? São alimentos essenciais para a pele, rico em beta-caroteno, essenciais para as vistas, o que os nossos olhos vê. Sabe aquele ditado, né? Os olhos veem, o coração sente. O coração sente, e assim, nós temos uma via de acesso em tudo que a gente faz. Por exemplo, enxergo, logo o meu hipotálamo, que fica ali atrás, ele avisa a minha hipófise que eu preciso de alguma coisa. Eu vi aqui a água, por exemplo, que é um exemplo, né? E aí, quem vai a próxima via de acesso? É as minhas papilas gustativas que estão localizadas aqui, que vai ali receber essa água. Logo, após isso, a minha tireoide, que fica bem, tudo muito próximo, gente. Hipófise, papilas gustativas e tireoide. Ela vai simplesmente ler o que eu estou tomando. E essa leitura... Aproveitar e tomar essa água maravilhosa, né? E essa leitura, quando ela é feita, agora vem a parte legal. Nós temos ductos de entrada e saída de nutrientes e toxinas de todos os nossos órgãos do corpo. Então, um lado entra os nutrientes e o outro lado sai as toxinas, que são vias ao contrário, né? Então, quando acontece isso, toda vez que entra um nutriente, porque precisa sair um. Entrou um nutriente, fez a absorção e precisa sair. Quando é feito essa saída, o nosso corpo ele já fez o quê? A absorção de vitaminas, minerais essenciais para o corpo. Deus ele é perfeito, né? Ele fez ali as vegetais, as frutas, as carnes, embora que, se bem soubéssemos, quem conhece a dieta do Mediterrâneo, hoje é considerada a melhor
via de alimentação, e foi uma das percursoras para que eu mudasse meu estilo alimentar e emagrecesse 23 quilos, foi a dieta do Mediterrâneo, gente. Não foi assim mágica, foi realmente a realidade. Comer mais carnes brancas, comer mais peixes, comer mais vegetais, comer legumes, comer frutas. E outra coisa, todos esses alimentos também têm um processo. Não é qualquer hora, não é em qualquer dia, não é muito doce, tá? Tem toda uma questão que o seu corpo precisa. Mas aí é uma alimentação individualizada que depende de cada um para poder se nutrir. Tá, tô imaginando aqui Delícia, né? essa questão. Quando você fala essa via de mão dupla, né? Para entrar tem que sair, então vamos lá, vamos ver se eu vou saber explicar. Quando você falou, eu imaginei, né? Que gostoso. Que essa questão de sair aquilo que a gente não precisa, como que chama isso? Na verdade, a degradação. Como é que funciona, tá? Hoje nós temos duas vias de saída, né? Uma, nós sabemos, é através das fezes. O intestino absorve o que é... Na verdade, toda essa absorção é feita pelo intestino, tá, gente? Então tome muito cuidado aí. Por isso que diz que o intestino é o segundo cérebro. Exato. Exato. E foi provado isso, e ele é realmente, porque quando nós ingerimos um alimento, o nosso estômago, ele tem os nossos ácidos para fazer a primeira degradação. Imagina uma máquina de lavar, que ela faz o processo de esfregação, né? Molho e depois o enxágue. Vamos imaginar que lá o intestino, que tá indo, o intestino grosso, né? Que tá indo embora tudo que é toxinas, que o organismo não absorveu, vai lá para o intestino grosso e é excretado através das fezes. E o líquido, todo o nosso líquido é excretado através da urina. E temos uma via de absorção. Hoje nós precisamos nos nutrir de carboidrato, proteína e lipídio. Quem são eles? Quem são os carboidratos? Quem são as proteínas? Quem são os lipídios? Aí vamos lá. Então, para sair, tem que entrar. Exato. Então, essas pessoas que ficam numas dietas malucas de não comer, como que funciona tudo isso? Então, gente, aí nosso corpo tem um efeito chamado catabolismo. É o estímulo de fuga, culpa e fuga, né? O que é isso? A pessoa, ela não come, e ela não se alimentando, ela acha que ela vai emagrecer. Só que nós temos, nosso cérebro é extremamente inteligente. Aí o que ele faz? Quando ela se alimenta, pode se reparar, a maioria das pessoas que fazem esse estilo alimentar, ela come mais. Desse momento que ela se alimenta. E é onde o corpo fala assim, ela não vai comer por 5 horas, 6 horas. Tem gente que fica até mais que isso. E ele estoca. Ele não deixa... Então ele não elimina. Ele não elimina. Só que ele faz o quê? Ele transforma tudo isso em energia. Quem é a energia do nosso corpo? A gordura. Então, onde ele começa a estocagem, ele faz a estocagem, e você não fazendo essa efeito, manutenção. Por isso que é muito legal na nutrição, que é recomendado, se comer de 5 refeições dia. Que seriam elas, né? Café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e uma ceia. Por que tudo isso? Porque o corpo precisa estar em funcionamento sempre. Movimento gera movimento. A gente fala que o carboidrato na nutrição é muito legal, principalmente na nutrição esportiva. É por isso que falamos, né, que quando a gente enxerga algo, aquilo já avisa, né, e as papilas já ficam assim... Uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? Fala assim. Por isso que é importante a gente em casa fazer um bom prato. E outra coisa, se pôr à mesa. Aquele negócio de comer correndo, os norte-americanos, eles têm um hábito alimentar que jogam em filmes e acham que isso é legal, e não é desconfortável sair pegando o café e pega o pão com salsicha, nutriente zero, sai correndo. Gente, neste momento, o cortisol, que é o momento do café da manhã, para muitos que não sabem, é o momento que o nosso cortisol, ele trabalhou a noite inteira, e é o momento que ele tá no maior pico de manhã. É realmente a refeição mais importante é o café da manhã? É uma das. É uma das. Hoje, assim, por que é uma das? Porque você come-se o dia inteiro e você não come à noite. Você dorme. E esse período que você fica em descanso é o período que o seu corpo está pegando aquelas absorvendo, fazendo a separação. A gente costuma brincar muito que eles são os nossos... na indústria, os operários. É isso. E gasta muita energia, né? Gasta. Por isso que muitas vezes eu observo muito, eu falo muito isso dentro da minha mentoria para as mulheres, que às vezes a pessoa acorda cansada de manhã e ela nem sabe o porquê. Aí eu falo, é muito simples descobrir o porquê você acorda sem energia, sem vitalidade. É só observar o que você comeu antes de dormir, o que você ouviu antes de dormir, o que você dormiu pensando.
Porque o sistema não para, né? É o recordatório de 24 horas, né? Sim. O recordatório alimentar de 24 horas é o que dita como que vai ser seu dia no dia seguinte. Então, se você teve no seu dia anterior um dia de estresse, você não se alimentou direito, você tomou muitos cafés, porque o café ele é fonte de energia também, só que ele também tem picos de... essa adrenalina, esse descarrego de adrenalina no nosso coração não é legal. Então, tudo tem um fundamento e um porquê. É prazeroso, mas ele tem o porquê que você tem que consumir aquele alimento. E foi isso que eu fui buscar na nutrição e encontrei de uma forma muito legal. Que legal. Muito que legal. Bacana. E como que você faz com toda essa informação? Eu já tava curiando lá o seu Instagram, né? E eu vi, já vou falar. Vai ficar aqui pra galera te seguir, o seu Instagram. Fala pra galera aí, Rê. Então, gente, o meu Instagram hoje é Regiane Garrote. Estou aí às vésperas de finalizar meu curso de nutrição. Então, ainda não tenho CRN lá nele, mas logo, logo vocês já vão ter lá o meu númerozinho de CRN. Mas eu tava curiando que ela posta muito ali, gente, do dia a dia dela. Ela dá muitas dicas. Outro dia eu vi você falando da questão de alguns alimentos são anti-inflamatórios, né? Então, eu acho isso muito legal. Porque isso, gente, vai afastando a gente cada vez mais dessa indústria farmacêutica, né? Que tudo é remédio. Imagina que uma pessoa começa a tomar um remédio para uma coisa, daqui a pouco tá tomando remédio para outra coisa, daqui a pouco tá tomando para outra coisa. Quando, na verdade, a alimentação muito bem direcionada, ela consegue evitar muito essa questão da medicação, né? Na verdade, a alimentação dita tudo. Dita tudo. Essa é a verdade. Hoje, com a indústria, com a chegada da indústria, se você for olhar, hoje, todo alimento, ele precisa... ele precisa, pra ele ter tempo de prateleira, ou ele tem sal ou ele tem açúcar. Quem é o sal? O sódio. E quem é o açúcar, né? É a frutose lá, a sucarose. Então, às vezes tá só em nomes diferenciados, mas é açúcar. Então, hoje, eles são os grandes vilões. Por quê? Porque eles são as vias inflamatórias. Sim, e às vezes tem um biscoitinho. Aí atrás, eu sempre sou ligada nessa questão da tabela nutricional, né? Bacana. Então, às vezes, fala assim, isso aqui corresponde a 26... Uma porção corresponde a 26% do consumo diário. Então, o que é isso, né, gente, esse 26%? Eu vou explicar que agora é bem legal. Às vezes você pega um bolinho e ele tem 400 gramas de calorias. Uma refeição bem montada entre carboidrato, proteína e lipídios, vamos falar agora alimentos saudáveis. Uma salada, arroz, feijão, que a comida do brasileiro é o arroz com feijão, uma carne. Esse alimento, e um legume, ele não chega a 250 calorias. Olha só. Olha que interessante. E um bolinho que você comprou ali... Pequenininho, 400. Ele já bate 2 refeições ali. Sim. Tá aí a estratégia e a diferença. E a outra questão muito legal. O que tem de nutrientes naquele bolinho? Ele tem processo inflamatório. E prazeroso. Vai lá no hipotálamo, avisa lá o sistema. E quer mais, né? A nossa dopamina, endorfina e tal. E aí você fica aquele dopaminérgico, você fica anestesiado. Mas é momentâneo. Dali, minutos depois, você quer comer outro. Quer comer mais. É onde nasce quem? A compulsão alimentar. Já numa refeição, você vai bater isso e não vai ter essa vontade de comer. Essa questão que você trouxe, né, do processo inflamatório, é cada vez mais falado sobre isso, né? Então, às vezes a pessoa, ela tá inchada, tá inflamada. E o processo inflamatório do corpo, ele traz quais consequências e riscos para a vida de uma pessoa? Vamos lá. Em 2020, com a pandemia, nós tivemos aí aquele medidor de temperatura, que ele media sempre na nossa testa e todo mundo falava assim, esse medidor não tá prestando. 36 graus, certo? Todo ser humano, ele precisa estar na temperatura corpórea de 36 graus. Quando você tem um bebezinho em casa com 37 graus e meio, você fala o quê? Meu filho tá em estado febril. Febre nada mais é, gente, que um estado de proteção do corpo. Por incrível que pareça, e é um aviso. Nosso corpo, ele avisa em tudo. Em tudo, tudo, tudo. Então, assim, hoje você quer um sistema inflamatório. Quer saber como que você está inflamado? As mulheres, por exemplo, elas têm muita dificuldade. A mulher, ela tem um armazenamento de mais gorduras entre quadris e coxas. Para quem não sabe para que serve esse armazenamento de gordura, é para gerar filhos. Isso é ciência, gente. E esse armazenamento, se você não tiver nessa fase folicular de geração de um novo ser, você precisa controlar isso. Senão ele vai virar só excesso e vai só aumentando. E aí onde nasce quem? Qual a inflamação que as mulheres mais se preocupam atualmente? A celulite. A celulite nada mais é que excesso de água, gordura e açúcar. Esse é um processo de celulite. Como fazer para melhorar isso?
retirando os excessos, retirando esses excessos. Retirando a água, nós sabemos que é essencial para o corpo. A água certa. A água é certa. Certa, né? A certa. Porque também tem muitas pessoas que falam, eu tomo tantos litros de água por dia. Qual é o pH da água? E eu fui aprender, eu sou muito assim, muito com esse olhar de saúde, sabe? Porque Bacana. assim, cara, eu tenho que estar bem. Eu entendo que a minha saúde é o meu maior patrimônio. Então, assim, eu consigo fazer atividade física todos os dias? Não. Mas eu escolho comer bem e nutrir o meu corpo todos os dias da melhor maneira possível. E uma questão foi a água, que eu descobri há uns 4, 5 anos atrás. Porque eu vivia cansada, sem energia e tudo mais. Aí eu conheci uma pessoa que ela me viu pegando água de um bebedouro. E aí ela já tinha um olhar mais afinado para essa questão de saúde. E fala, a ignorância é uma bênção. Porque quando você não sabe, meu amor, quando você descobre, já era. Depois disso que eu vou te falar agora, e a Rê pode completar muito mais aqui. Vamos. E aí ela pegou e falou assim, todas as vezes que você bebe uma água com pH abaixo de 7... Aí ela falou do nosso sangue que é ácido, alcalino. E começou a me trazer toda essa explicação. E desde aquele dia, eu cuido muito da água que eu bebo. Onde eu vou, eu levo a minha garrafa. Pois é, gente, é isso daí mesmo. Muitas vezes você vai em lugares que você vai abastecer a sua garrafinha ou até tomar uma água. Se ela não tiver clorada, não tiver filtrada, você simplesmente está tomando uma água que vai te gerar bactéria lá na frente. Sim, e vai gastar mais energia, né? Vamos lá. Hoje, segundo a OMS... Para o consumo diário de água, nós precisamos ter 35 ml peso corporal. Isso segundo a Organização Mundial da Saúde. Só que, eu lendo um livro da doutora Lilia Cumpari, no meu caso da cardiopatia, a doutora Lilia Cumpari, ela fala muito da nutrição na cardiopatia. E ela fala que o cardiopata, ele não pode tomar... Se você for fazer um cálculo, por exemplo, no meu vai dar 2 litros e 700 quase pelo meu peso. Pega o seu peso e divide por 0,35. Não, é o contrário, faz vezes. Você pega o peso, você pega 83 e faz vezes 0,35. Vai dar 2 litros e 700. E o que acontece? Só que o cardiopata não pode tomar tanta água assim. Olha que interessante. Não é bacana isso? E por que não pode? Quem é a água dentro do nosso organismo? É a água que ajuda aí a fazer essa limpeza de toxinas, ajuda o nosso coração, o nosso sangue circular. Qual que é a função dela, né? Lubrificar, nutrir a pele da gente, né? Não ficar ressecada. Os olhos da gente, parece que a gente tá chorando, né? Tá com os olhos brilhando. Isso é água. Então, suor, lágrima. Se manter hidratado, né? Exato, se manter hidratado. A água, ela tem N funções. Só que ela não pode nem ser em excesso e nem falta. Né? E quando você sabe que a pessoa está com falta da água? É quando a pele da pessoa está sempre extremamente ressecada. Os lábios, exato. Você vai conversar, a garganta está seca, sempre seca. E isso não é saudável, mas é o que você falou. É sempre procurar a tomar uma água filtrada. E olha, por incrível que pareça, existe N tecnologia, mas ainda aquele filtro de barro... Eu tenho na minha casa. Eu tenho na minha. Quando eu me mudei para o Já, 16 anos atrás, eu comprei o Summerline, né, de uma marca aí, top das galáxias, mas eu precisei tirar 1 ano depois e colocar o velho e bom filtro de barro. Sim. E por que esse filtro de barro, gente? Para vocês entenderem. Num filtro comum, você leva 1 ano para fazer a troca do refil e vem o técnico e faz na sua casa. O de barro, quase todo dia você tem que repor, quase todos os dias você faz a higienização. Sim. E eu faço uma coisa assim além, tá, gente? Tem aquele hipoclorito, eu até pego no posto de saúde pra lavar salada. Então eu pingo 2 gotinhas na vela dele, na vela. Após lavar a vela, eu pingo 2 gotinhas, deixo ali um pouquinho pra fazer a ação, enxago, que ali ela elimina até as bactérias que vai grudando na vela, é normal. E depois eu tenho uma água aí com um pH ajustado, mais alcalina, mais, né? É isso. Quer mais informações, gente? Já siga essa maravilhosa aqui, Regiane Garrote. Tá aqui o Instagram dela, tô com o seu Insta aberto aqui. Maravilhosa, Rê. Eu acho que nada melhor, né, do que a gente passar pelo processo para a gente ter autoridade de falar o que muda, o que transforma a nossa vida. Eu acompanho um pouco lá a tua rotina saudável, o treino e tudo isso. E eu acho muito legal a gente falar pra galera, eu vou mostrar as fotos de antes e depois. Mas será que esse negócio dá resultado mesmo? Gente, não precisa acreditar, não.
prova, vai fazendo a tua vida, olha as evidências, né? Mas eu quero mostrar aqui através dessas fotos a evidência de transformação do seu antes e depois. Quem era você antes? Quantos quilos você pesava? Como que era a tua saúde, tua vitalidade antes de ter essa consciência nutricional e física, né? Física, principalmente. Foi, na verdade, psicológica, né? Quando eu mudei o psicológico, o físico veio, a alimentação veio e tudo vai se ajustando. Quando eu tinha esse processo de problemas com a coluna, problema de saúde, foi um período da minha vida que eu não fui praticante de atividade física. A atividade física entrou na minha vida depois dos 40. E quando isso aconteceu, eu tinha um problema sério, que era insônia. Eu tinha muita insônia, gente. Por quê? A medicação faz isso. Sim. E quando você tem a insônia, sabemos também, hoje, através da ciência, do conhecimento, que o sono, ele que dita quantos anos você vai viver. Me conta esse negócio aí. É muito legal. O sono, ele dita quantos anos você vai viver ou quantos anos... É bem falado hoje que as pessoas diurnas são as matutinas, as vespertinas e as noturnas. As diurnas vivem mais. Aquelas que acordam 5 da manhã. As que acordam 4 às vezes da manhã, como eu. Eu adoro acordar às 4 da manhã e ficar vendo o dia amanhecer. Os passarinhos começou a cantar, eu acordo junto. Que legal. Isso daí não é de hoje, tá? Eu venho já há muitos anos. Sim. Só que hoje eu entendo de uma forma diferente. Como que era ficar, às vezes, até 1 da manhã sem dormir e dormir só 4 horas? O que aconteceu? Que sono é esse, né? E a gente tem um sono REM. Sim. E é esse sono REM que faz toda a renovação celular que a gente precisa. Todo aquele vigor, aquela energia. Então, tudo aquilo que te faz mal, você carrega pro dia seguinte, vai carregando. Faz isso por 20 anos. Putz. O coração falou. Sim. Né? Ora, uma coluna fala. Então, os órgãos do corpo, ele vai respondendo. Ele somatiza, né? O nosso corpo, ele somatiza tudo que é mental, emocional e tudo mais. Rê, como você se vê daqui a 5 anos? Olha, se eu não estiver aqui no podcast... Ou até muito mais ali, eu brinco muito na nutrição, que hoje tem muitos palestrantes da área da saúde, da área da educação física, da educação alimentar. E eu falo que daqui a 5 anos, oxalá eu estar ali num palco, palestrando aí e contando pra vocês que dá pra ser melhor, com pouco, sem medicamento, tendo uma vida mais saudável, de forma simples. Que às vezes a gente... uma coisa assim que eu falava assim, não, mas fulana foi pra academia e ficou muito legal porque ela comprou roupa de tal marca. Ficou legal no corpo dela. Gente, não é as roupas. Tá? E às vezes não é aquele alimento que você acha que o top das galáxias, que tem a rotulagem. Não, é o simples básico que funciona. Vamos assim, entender que o orgânico hoje é o mais saudável. Sim. Sabemos aí que tem muitos alimentos na construção da alimentação e na indústria da fazenda, né? Vamos falar do agronegócio. Existe o agrotóxico para os pesticidas, para a lavoura não estragar toda, né? Mas se você ainda puder consumir o orgânico, consuma o orgânico. É voltar para as raízes, né? A hortinha de casa. Sabe o bolinho da vovó? É esse que funciona. Sim. Isso é verdade, gente. Sim. Não comprar ele pré-pronto, né? E essa questão quando eu falo, né? Quando você se vê daqui a 5 anos, você se vê essa especialista impactando a vida de outras pessoas através do seu conhecimento, da sua nutrição. É isso? É isso. Que Hoje bom. eu quero sim mostrar para as pessoas que dá para ser melhor, feliz e viver de uma forma assim bem simples, bem descomplicada. Quem me inspirou, eu vou contar para vocês, hoje ela não mais vive entre nós, mas quem me inspirou foi a Dona Irene. Dona Irene com 78 anos, lá no meu grupo de mulheres da terceira idade, né? Todo ano a gente se reúne, inclusive, para um café. Que legal. Esse ano a gente já se reuniu. E a Dona Irene, ela com 78 anos de idade, ela foi uma nadadora profissional. Uau. E era muito legal isso, que ela ficava na prancha mais tempo que todo mundo. E aí eu brincava e falava assim, não, um dia eu vou crescer igual a Dona Irene. Eu vou crescer igual a Dona Irene. Por quê, gente? Não é só sobre você fazer tudo isso. É sobre todo dia você insistir que aquilo tá dando certo. Sim. E foi o que eu procurei fazer na minha vida. E quando dá certo, qual é a chance de erro? Nenhuma. Pois é. Nenhuma. Pois é. E aí eu sempre tenho uma frase que eu digo, ninguém fica bom naquilo que faz pouco. Não. Então a pessoa começa a querer mudar, mas ela não consegue sustentar essa mudança, né? É um grande desafio, não é começar, é manter. Então, para ela ficar muito tempo na prancha, quantas vezes ela teve que fazer todos os dias? Cair, levantar, até ela dar o comando para a mente dela, esse negócio vai funcionar. Então,
tudo é mudança de hábito, né? A alimentação é mudança de hábito. Tem coisas hoje que eu não consigo pôr na minha boca. Por quê? Porque eu já setei a minha mente que aquilo não é bom pra mim. Eu não como. Eu não consigo. E tudo isso é hábito, né? Olha, eu vou falar uma coisa que eu acho muito legal. Sabe aquele negócio assim de chutei o balde? O pessoal hoje tem muito meme, né, falando sobre isso, né? Segunda-feira, final de semana, chuto o balde. Aí segunda-feira, eu vim buscar o balde que eu chutei. Hoje eu mereço o bolinho gostoso, aquele bolinho recheado gostoso com as amigas. Hoje eu mereço a bebida alcoólica no final de semana, que a galera gosta muito de fazer esse oba-oba. A confraternização, ela é muito importante. Muito importante, Pri. Mas entenda uma coisa. Eu posso tudo, mas tudo me convém. Pois é. Né? Muito legal isso, porque você faz um trabalho nutricional a semana inteira. Aí no final de semana você vai lá e dá aquela jacada, que o pessoal adora. Eu não gosto dessas palavras. Eu não uso isso. Eu falo que eu não chuto balde, eu não jaco, e eu não tenho esse negócio de buscar lá o balde que eu chutei. Na segunda-feira eu vou simplesmente lá fazer o meu bem feito. 1% que você fizer na academia, que é 1 hora, 1h20, 1h30 aí de treino, que também é uma coisa que eu aprendi esse ano, cuidado com os treinos fofos. O que são os treinos fofos? Meia hora ali fazendo alguma coisa e outra meia hora no celular ou no espelho fazendo selfie. Não pode. Gente, foi pra academia. Foco. Esquece um pouquinho o celular, ou se de repente usou ele pra montar um treino, coloca um fone. Esquece o mundo à sua volta, porque tem outras pessoas. Mas esquece os problemas, principalmente. Faça o seu bem feito. Por que isso tem que se acontecer. E é legal, eu gosto muito de treinar pela manhã, é individual de cada um, mas por que isso é legal? Quando o nosso cortisol de manhã está no pico máximo, nós precisamos baixar ele. Qual que é a forma de baixar ele? Essa sou eu. Cedo. É já vou logo cedo. dar um choque nele lá. É isso aí, você dá um choque nele e ele já dá aquela baixada. Quando dá 8 da noite, 8, 9 da noite, você tá assim, está tão cansada, que você fala que você dorme. Aí você faz o quê? 9 horas da noite, 10, 11, chega o seu sono REM. Que é o que realmente você precisa. Ele vai mais ou menos até umas 3 da manhã. Pode prestar atenção, muita gente que dorme bem, quando é 3, 4, 5 horas, tá desperto. E aquele desperto gostoso, sabe? Que vale a pena. Leve, né? Leve. Aí eu começo a virar na cama, ai meu Deus, deixa eu levantar, deixa eu ler um livro, deixa eu fazer uma coisa. Eu tenho umas primas que me seguem, que elas são umas figuras. Elas me amam e eu as amo também. Justamente por conta da alimentação. Mas elas falam assim, eu não tenho esse pique que você tem de levantar muito cedo, de dar preguiça só de ver. E eu falo... Você tem que começar. Você precisa começar. Sim. Quando você começa, depois... E assim, no início é tudo muito difícil. A gente estava falando sobre começar uma atividade física, sobre... Você até falou de fazer o bem feito todos os dias. E é uma coisa legal, Pri, porque ontem, inclusive, tá nos meus stories de hoje. Depois, se vocês quiserem, eu coloco aí pra vocês. Sobre a bola. Eu menciono aqui que eu levei 4 anos para sentar na bola. E levo muito tempo para conseguir ter o equilíbrio para fazer alguns movimentos sobre a bola. E ontem eu fiz um movimento com uma leveza e eu coloquei esse vídeo e fui lá nos meus stories bem antigos que eu tenho, né, gravado, de como foi o início. É legal quando você faz com medo e quando você coloca que você evoluiu. Sim. Isso já se passaram 7 anos, gente. Não foi outro dia. Ninguém fica bom naquilo que fica pouco. Não é pouco. É muito, né? É muito e muito tempo. Então hoje, assim, outra coisa. Vocês lembram que eu comecei no podcast falando da coluna que entrou lá no Pilates Torta. Hoje eu já consigo ter uma postura um pouco mais reta. Com isso as dores foram embora. Olha, tá vendo? Ó que legal. Então são coisas que a gente vai fazendo ao longo do tempo e você vai percebendo a evolução. Eu falo assim, ó. Cada um tem a vida que merece, sabe? Há muitos anos eu falo essa frase e a primeira vez que as pessoas ouvem, parece um choque. Então hoje a saúde que você tem é a saúde que você merece. Por quê? Porque todos os dias você está se concentrando em ter essa saúde. Exato. A saúde que eu tenho é a saúde que eu mereço. Cada um tem a saúde que merece. Ah, mas eu não mereço. Quando a gente tá na dor, quando a gente tá ruim, a gente não quer aceitar. Mas aceita que dói menos. Então, é a polaridade. Se eu conseguir chegar aqui e eu não estou satisfeita com o que eu quero, eu precisei dedicar muito tempo e energia para estar aqui. É só eu mudar a polaridade para eu ir para o outro lado, para o contraponto, eu começo a ter pensamentos, sentimentos e comportamentos que vão me aproximar daquele outro resultado. Então, cada um, gente, tem a vida que merece. E se você está aqui nesse podcast, eu quero que você já deixe sua curtida, seu comentário, qual foi a chave que virou, o que te inspirou aqui, que você ouviu, né, da história da Rê, que pelo amor de Deus, que você vai tomar vergonha na tua cara hoje, vai parar de desculpas. Eu falo assim, a gente tem 2 maneiras de aprender.
Ou a gente passa pela pancadaria, porque as pessoas, elas só aprendem na dor. Ou a gente aprende com quem passou, gente. E um dos intuitos do podcast é levar isso pra você. Cara, eu quero... Poxa, olha as chaves que ela trouxe aqui hoje. Antes de ela ter um infarto, ela tinha várias evidências que talvez algumas pessoas que estão ouvindo aqui já estão nessa aí, mas Exato. não querem aceitar. Então vai lá, não tem algo mais precioso do que a sua saúde, do que a sua vida, tudo vai esperar. E é duro dizer isso, gente, mas as pessoas, se o dia que você não estiver aqui, as pessoas vão continuar sem você. Exato. Elas vão continuar, então não tem Exatamente. nada mais importante do que a tua vida. Elas vão, mas eu não tenho tempo disso, mas tem tempo de fazer tudo pra todo mundo. Eu não tenho tempo daquilo, mas tem tempo de resolver os B.O. de todo mundo. Vai cuidar da sua vida. Quando você está bem, você vai conseguir dar pro outro aquilo que você tem. Para de loucura, sabe? Então, vem pro chão aqui, põe o pé no chão e fala, beleza, o que eu posso fazer hoje? Sai do cenário perfeito. É porque eu tenho que ficar 1h30. Quanto tempo você consegue? É 30 minutos de atividade? Tá ótimo. Tá maravilhoso. Eu não consigo me alimentar bem. Já começa a diminuir o açúcar do café, o sal da comida. Isso já é um processo de começar bem. Já começa a vigiar a água que você toma. Faça o melhor com o que você tem. Mas isso é caro. Mas as duas maiores desculpas das pessoas é não ter um tempo e não ter um dinheiro. Exato. Na verdade, são duas desculpinhas esfarrapadas. Porque, na verdade, o que você não tem é prioridade. Porque na vida, a gente vai ter tempo e dinheiro porque a gente considera ser o quê? Prioridade. Prioridade. Simples assim. Rê, maravilhosa. Eu ficaria horas falando com você. Delícia. Eu quero falar mais com você sobre programas alimentares. Já te falei, já te dei umas cutucadas aí, né? Show. Vamos começar a olhar pra isso, sabe? Eu acredito que dá pra criar muitos programas de consciência nutricional pra essa mulher, sabe? Que é mãe, que é dona de casa, que é empresária. E pra que ela comece a ter esse conhecimento e entender como que ela tá colocando a mesa dela. E o que ela tá colocando na mesa dela tá ditando a saúde dela e a saúde da família dela. É um tema que eu sou apaixonada e aí vamos conversar mais sobre isso, certo? E tem presente pra você. Ai, que legal. Adorei. Cadê, Cris? Tem presente pra show. você. Mulher, porque quem chega aqui ganha presente. Gostoso. Ganha presente. Muito bom. Vamos lá. Rê, eu sei que vocês que chegam aqui no podcast falam, Pri, ficar cobiçando minha caneca. É verdade. Eu Ela sei, é linda, maravilhosa. Eu sei. Então, Vai ser meu tema de café da manhã de amanhã, olha isso. Todos os nossos convidados, eles são presenteados com a nossa caneca do podcast Fala Pri. Ah, que legal. E essa caneca, ela é um grande símbolo. Que tá? fofa, gente. De que olha você isso. possa... Adorei. Segura aqui. minha. Tem todo um paranauê pra entregar ela pra você. Aqui, nesse podcast, senta pessoas valiosas, com histórias inspiradoras que aparecem na minha vida, não por acaso, tenho certeza disso, mas por um propósito maior. E que todos os dias você possa se lembrar da sua incrível jornada, da sua grande história, e que pode ter certeza que hoje você tocou no coração de pessoas, acessou pessoas que você não tem nem ideia. Amém. Sabe, você não tem nem ideia o quanto a tua história mexeu com alguém lá do outro lado e o impacto que você causou através da sua história. Obrigada pela sua coragem, pela sua disposição em vir servir essas pessoas. E que nós sabemos que a vida não é todos os dias o mar de rosas que a gente quer e temos dias desafiadores. E nesses dias desafiadores que você possa colocar nessa caneca a sua melhor bebida e se lembrar da sua jornada que você esteve aqui compartilhando com nós. Muito obrigada. Eu que agradeço, de coração. Que maravilha. Obrigada, Viu. Obrigada. E tem mais. Adorei. Eu já sei que você é cliente do nosso patrocinador, Gil Estética Avançada de Arujá. Verdade. Eu sei. Verdade. Eu sei. Foi lá que a gente se encontrou. Verdade. Né? Foi lá que a gente se conheceu, né? E aí você tem aqui também um presente que é uma revitalização facial. Olha isso. Pra fazer na nossa Gil. Você fala um pouquinho como que é ser cliente da Gil. Maravilhoso. O que você mais gosta lá? Ai, então, eu gosto de tudo, né? Desde o café à água e principalmente a massagem das meninas. Elas são maravilhosas. Eu gosto, a gente faz massagem batendo papo, é muito gostoso isso, né? A gente fala que é uma terapia
com massagem, né? Uma massoterapia, né? Uhum. E eu gosto disso. Gosto muito disso. Maravilhoso. E é muito bom, né? Ah, não precisa, é o momento viu? Do merecimento. A mulher precisa. A mulher precisa entender que ela não é só a dona de casa ou até a empresária. Ela precisa ter um momento que ela precisa relaxar e se conectar com outras mulheres. Hoje as mulheres, elas precisam ser amigas de outras mulheres. Antigamente, hoje não mais, mas antigamente existia muito uma competição entre isso, né? A roupa que a fulana tá usando, o sapato que a fulana tá usando, o estilo, né? Não, hoje as mulheres têm que falar assim, comprei em tal lugar, ó, lá tá uma oferta bacana, vai lá. Sim, é isso. Mulheres têm que ser amigas de mulheres. Sim, muito bem. Parabéns. Obrigada por estar aqui. E você que está aí já sabe, né? Se não é inscrito no canal, já se inscreva, ative as notificações, compartilhe esse podcast lá no grupo da família, com as amigas, com as inimigas, porque a gente é dessa, sabe? A gente compartilha com todo mundo. Deixe seu comentário aqui. Eu tenho encontro marcado com você na próxima segunda-feira. Fica com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.